Fala pessoal, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Bom, como fazer thumbnail, tá? É, Vou ensinar aqui nesse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, assista o vídeo certinho. Se eu ficar fazendo isso é porque eu tô vendo se tá gravando. Vamos lá. Para você criar uma thumbnail, pessoal, você vai clicar um novo arquivo. Você vai colocar 1920 e altura 1080 e resolução 72, que é para web. Não precisa passar disso, a não ser que você vai fazer impressão. Se você for fazer impressão, você pode botar 300 dpi, enfim. Mas aqui, como vou trabalhar como thumbnail, 1920 por 1080, 72. Dá um criar, já vai abrir essa tela em branco. Você pode adicionar aqui nessa bolinha cortada, cor sólida, adicionar um preto, tá? Eu vou seguir o briefing aqui e vocês vão vendo como que eu vou fazer, tá? Bom, essa thumbnail que tá aqui atrás foi eu que fiz, tá? Essa daqui, tem outras que eu fiz aqui também, essa, 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 enfim. Eu vou estar fazendo uma com vocês aqui. Eu vou seguir o mesmo briefing dessa, com algumas alterações. Tá embaçado porque é um print pequenininho, tá? Por isso tá embaçado. Então vou ter que a imagem da pessoa aqui do lado. Vai ter a imagem da pessoa aqui do lado, que eu tô querendo. Eu pego e coloco a imagem da pessoa aqui do lado. O texto aqui e os elementos com os efeitos em volta da thumbnail, certo? Então vou separar para vocês entenderem. Pessoa do lado, os efeitos, efeitos e o TXT vai ficar aqui, tá? Vou seguir o mesmo e vou colocar esses novos textos, tá? Então vamos lá. Já coloquei um fundo, eu vou deixar aqui do lado só para ter como uma referência, que eu vou seguir. E vou buscar a imagem que eu quero. Eu já peguei essa imagem, eu vou abrir o meu PNG, que eu vou remover o fundo. Mas antes eu vou vou aumentar o tamanho da foto. Eu já tenho a foto aqui, ó. Tô com a extensãozinha do Mac, vou dar tô dando a resolução dela. Beleza? Então vou nesse aplicativo aqui, só vocês copiarem o nome. Vou fazer um upscale nela. Mesmo estilo, mas colocar Luiz Barça Filho, mudar as cores para verde barra amarela e o texto por o maior do Brasil. Eu vou colocar o texto aqui. O maior do Brasil. Como que coloca o texto, pessoal? Aperta o T, vai aparecer esse negocinho, você arrasta o tamanho mais ou menos que você quer, só para ter uma base. Beleza? Agora para arrumar o texto, você pode fazer ou dar um Ctrl A, selecionar tudo e clicar no raio que ele vai deixar tudo do mesmo tamanho. Tá? Vou aumentando, vou escolher uma fonte. Praticamente vou colocar a mesma que eu usei na outra. Tá? Como que faz para aumentar esse tamanho, tá, pessoal? Ela tava assim, né? Que teve um comentário no último vídeo que falou que era para eu fazer mais detalhes, é que eu faço muito rápido. Então você aperta T e aperta V para mover e T, texto. V e T, esses dois atalhos. Então T, clico aqui. Beleza, posso centralizar. Está centralizado. Como é que eu... Ah, tá. Ele está no raio, então coloco Ctrl T, ó. Aperto V, Ctrl T e arrasto. Agora vou trabalhar em cima do texto. Dou um Ctrl A para selecionar tudo. E vou indo. Tá. Eu vou pegar uma fonte que eu uso bastante, que eu gosto muito, Barlow Black. Essa fonte é muito da hora. Então aqui praticamente já tá. Ele tá com o raiozinho que ele vai ficar do mesmo tamanho, proporcional. Vou selecionar mais ou menos o que eu quero. Vou achar o meio, 1920 e 960. Aqui que é o meio. Ou eu posso centralizar de acordo com aqui. Aperto M, seleciono desde o começo até aqui. Aperto V e vai aparecer aqui. Aí eu centralizo. Que ele vai ficar centralizado até a metade daqui. Só que eu não vou fazer isso, tá? Essa é para ter uma base. Onde que é o meio mais ou menos? Aí eu pego o Ctrl T e puxo só de um lado. Tá vendo? Fica mais ou menos aqui. Vamos ver se a foto já tem um upscale, dá um upscale bonzinho. Dou um download. Ele vai abrir dois, tá? Na verdade vai aparecer um download, abriu um só. Vou nesse aplicativo aqui que remove o fundo automaticamente. Depois só pegar a imagem que eu dei upscale e vai ser removida aqui. Que é muito bom esse aplicativo, ele remove muito fácil. O Photoshop também faz isso, ou você vai na caneta do Photoshop, dependendo da imagem, se for mais complexo, tá? Então eu vou só arrastar a imagem para cá. Botão direito, inverter, porque eu quero que ele fique olhando para lá. Arrasta desse tamanho. E vou ajeitando aqui conforme, tá? Vou encaixando. Beleza. Certo. Bom, o mestre das ações. Tá, maior do Brasil.
deixar menorzinho aqui, só para ter uma base. Tá, deixar aqui em cima. Então vou colocar, mudar as cores para verde, amarelo e as cores para verde, amarelo e o texto por o maior do Brasil. Tá, o maior do Brasil, vou colocar o texto e vou diminuir o espaçamento daqui, ó, tá? Se você não tem essas funções aqui, como eu estou no raio, eu não consigo fazer isso, tá? Então eu tenho que puxar, diminuir o tamanho, Ctrl T. Eu estava no raio, certo? Então eu vou diminuir o de cima só. Posso deixar aqui assim e aumentar proporcionalmente agora. Para ficar mais, tá, ficar mais clean. Posso aumentar um pouquinho mais o texto de cima? Tá. O espaçamento já está um espaçamento legal. A não ser quando tem esse cedilha, se dá um espaçamento a mais. Então vou jogar pra cá, só pra essa caixinha ficar aqui. Beleza, jogo mais ou menos aqui. Tá atrás dele, tá? Eu tô na camada de baixo, a camada dele tá de cima. Tá, então a camada dele tá de baixo. Deixa mais aqui. Beleza. Primeiro que você, pra você fazer uma thumbnail, você tem que montar o layout, tudo o que você quer, certo? Você monta o layout, como você vai querer as coisas. Aí depois você vai manipulando em cima, tá? Então eu já tô montando o layout. Deixa eu pegar as cores que eu vou fazer. Das cores para verde barra amarelo. Então vai ser tipo um. Vai seguir o Brasil, certo? Verde e amarelo. Então eu posso fazer um degradê aqui de verde e amarelo, literalmente verde e amarelo, as cores do Brasil. Agora eu tenho que achar o ponto que está aqui. Tá, vou adicionar um cursor da degradê. Isso. Venho aqui, clico na setinha, básico, clico nesse que ele vai ter dois tipos de mesclagem. Então eu coloco o verde, e em cima eu coloco o amarelo. E eu testo se eu gostei ou não, se combinou. Se não, eu posso colocar aqui para reverter, que ele vai jogar para cima e para baixo. Então acho que o amarelo embaixo tá mais legal, hein? Tá mais legal. O texto, beleza? Dá um Ctrl T no texto. Aumenta um pouquinho, segura o Alt para aumentar proporcionalmente no mesmo ponto de fuga. Se eu puxar só aqui do lado, ele vai pro lado. Então segura o Alt e arrasta. Beleza. Beleza, tá tudo certinho, Mar do Brasil. Então agora eu posso tirar essa camada de texto do briefing e ir ajeitando conforme aqui. Vou dar um pouco mais de zoom, beleza, segura aqui. Aqui, beleza. Tá bem centralizadinha. Vou ver aqui. 540, beleza. Tá. O Brasil, eu posso colocar. Vou pegar a bandeira do Brasil aqui, do lado. Bandeira do Brasil, para ter como referência. Como o Brasil tem essa zona, eu vou copiar essa imagem lá. Vou pegar essa paleta do azul, tá? Seguro o Alt para aparecer a paleta. Clico o botão direito aqui e pega essa caixinha aqui. Ele vai ficar automaticamente a cor que eu tô querendo, clicando aqui. Traçado, beleza, tirei. Jogo para baixo do texto. E jogo aqui. Para ficar a paleta das cores do Brasil, tá, pessoal? Então eu já joguei aqui, essa barrinha. Seguro o Ctrl, seguro o Ctrl, tem que estar com o V, não pode estar no B nem no T, aperto o V, seguro o Ctrl no texto, pego a barrinha, clico aqui, V e centralizo. Ó. Se eu colocar isso aqui vai centralizar no meio, então já está centralizadinho, só pegando o Alt e diminuindo e ajeitando. Então vou deixar um pouquinho mais para baixo, Ctrl T, seguro o Shift e arrasta, seguro o Shift e arrasta, que ele vai só para o lado, vai lá de novo, Ctrl, só para fazer seleção que você vai alinhar de acordo com o texto. Beleza, centralizei. Posso botar umas bordinhas brancas, mas acho que eu vou deixar assim para deixar diferenciado. Vou no texto, vou adicionar uma sombrinha, bem de leve. Pode copiar as configurações que está aqui, pessoal. Beleza. Belezinha. Tá. Eu estou seguindo o brief, tá, pessoal? As cores estão bem vividas aqui. Vou adicionar uma camada, vou segurar o Alt e vou arrastando aqui, ó, só para dar aquela tonalidade aqui, ó. Beleza. Diminui um pouco a opacidade. Só para dar uma mescladinha, certo. Agora o que eu vou fazer? Depois eu vou colocar uns efeitos no fundo, vou pegar aqui no meu pack e eu já volto. Bom, pessoal, voltei. 9 minutos de gravação. Já peguei algumas coisas aqui do meu pack. Vou colocar tudo embaixo, tá? Vai ser o background. Peguei esse efeito aqui. Vou colocar uma divisão nele, tá? Parece do Rick and Morty, o efeito. Tem o esse, que é tipo uns tiros de arma, tá ligado?
Então vou dar uma aumentadinha nele, Ctrl Alt, seguro o Alt, Ctrl T e Alt, seguro o Alt. Vai ficar meio que esses efeitinhos aqui, depois eu troco a cor dele. E por último, essa barra aqui de gráfico. Deixa eu ver se fica invertida, fica legal. Acho que vou deixar aqui, ó. Isso aqui. Beleza, agora aqui, nesse aqui que eu vou trocar a cor, eu vou botar verde também. Ctrl U, colorir, acha o verde e sobe a saturação, beleza? Colocou o verde. Então posso jogar vários desse aqui na imagem para dar um efeito. Tá. Aí coloco Alt, Ctrl T, inverto e jogo atrás dele. Para dar uns efeitos diferentes aqui atrás dele. Tá. Estamos seguindo a paleta. Quero ver se esse roxo eu troco. Vamos ver. Botar um azul escuro aqui, ó, vai ficar melhor, velho. Eu acho que o outro azul não vingou muito, pessoal. Botar tipo o mesmo tom do verde aqui, só que eu desço. Tá, aqui ficou melhorzinho. E aqui eu vou colocar um verde, vamos ver o verde daqui. Tá. Beleza, vou pegar o Alt de baixo, vou copiar o que tá embaixo. Seguro a caixinha que tá embaixo. Coloco, vou diminuindo o tamanho. Ajeito aqui o tamanho que eu quero. Eu vou botar o texto, a caixinha branca. E jogo para baixo da caixinha de cima. Para dar um destaque, tá? Então clico Ctrl na caixinha de cima, pego a caixinha branca, V, centraliza. Já está centralizado. Beleza? Essa caixinha eu posso dar um pouquinho de curvatura. O PC gravando junto parece que tá dando uns lagzinhos. Tá. Aqui, beleza. E agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse gráfico que está embaixo e duplicar ele para ver como que vai ficar. Tô tentando achar ele só. Esse aqui, ó. Eu vou dar um segurar o Alt, só arrastar que ele já duplica, vou virar horizontalmente, vou inverter de ponta cabeça. Vou botar ele aqui, ó. Só para meio que passar aqui atrás dele, sabe? Para dar um efeito, sabe? Então vou colocar mais aqui, ó. Aí. Certo. Então o layout praticamente está pronto. Daí que eu posso fazer? Aqui é degradê. Vou vir aqui nesse. Vou inverter para converter para objeto inteligente. Opa. Fiz do Camera Raw. O que está embaixo, tá, pessoal? Só é o fundo. Vou em efeito, dar uma texturizada. Vou vir aqui em vinheta, abaixa um pouco, aumenta o granulado. Vou vir aqui em luz, aumento o contraste e o preto um pouco. Vai mudar muito nada, né? Mas vai dar um efeito muito, uma ambientada maior, tá? Em cima desse background eu vou adicionar uma camada nesse maisinho. Vou pegar um pouquinho dessa gota que eu já ensinei que é o Alt e vou dar umas apertadas ali só para dar uns efeitos, ó. Aqui não pegou tanto. Vamos pegar outra cor. Vou pegar amarelo, vou dar uma apertadinha aqui só para destacar um pouco o texto. Vou deixar em divisão de cores. Vou colocar mais ou menos no tom que já está um pouco mais para baixo aqui no meio. E vou clicar aqui de novo para dar uma destacada nesse tom. Seleciono os dois, seguro o Shift, Ctrl G, coloco em divisão. Ele vai dar essa iluminação muito louca, tá vendo? Então divisão, seguro o Alt e vou aumentando e diminuindo, certo? Diminui um pouquinho a opacidade para não ficar muito estourado. Ó, diminuiu tudo. Vou aumentando conforme eu vou na minha necessidade. Na caixinha de baixo, eu clico dois cliques nela e adiciono um brilho. Clico na caixinha, clico verde, que vai ser o mesmo tom da caixinha, só para dar uma leve destacada. Posso botar uma sombra projetada, diminuir um pouquinho para baixo, dar uma leve aumentadinha aqui e diminuir aqui, ó. Você pode ir regulando. Eu vou fazer uma configuração aqui, vocês vão copiando conforme tá aqui. Beleza. Agora o texto que você faz, você vai agrupar todos os textos. Texto, caixinha, caixinha. Seleciona o texto, escreve TXT, só para dar aquela diferenciada. Ctrl J para duplicar o texto, para não perder. Escreve backup, TXT. E aqui de cima você converte para objeto inteligente. E você pode brincar aqui conforme você quer. Clica Ctrl T, clica em cima, você pode inclinar para ver como que vai ficar. E vai ajeitando aqui, tá? A maneira como você
acha melhor aí da sua thumbnail que você está fazendo. Acho que eu inclinei muito, posso inclinar um pouquinho menos. Aqui, ó, posso jogar um pouquinho para trás para dar um efeito de... Vamos ver se aqui vai ficar legal. Poderia deixar em cima também. Ou poderia deixar em cima da pessoa. Acho que aqui vai ficar mais legal. Efeito de sobreposição aqui, ó. Beleza? Esse backup desse texto, caso dê ruim futuramente, você já tem um backup aqui, tá? Então você coloca isso aqui. Agora para dar um efeitinho mais legal, você adiciona uma camada em cima desse texto novo, pega Alt, coloca o branco e vai colocando em cima aqui, ó. Coloca em divisão e vai abaixando e deixa no mais ou menos uns 18 aqui, só para dar um... Tá vendo que ele já muda um pouco? Não fica muito sólido ali o negócio. Você vai aumentando conforme você vai querendo. E está no V, você aperta o B, Alt, para direita aumenta o tamanho, para esquerda diminui o tamanho. Para baixo preenche, para cima diminui a opacidade. Então treina isso daqui, ó. Segura o Alt, só o botão direito do mouse, ó. Entendeu? Então isso aqui é treino. No Mac tem que ver como que funciona. No Mac, eu já usei Mac, é mais chatinho. É o aspas e colchete, só que daí não tem como fazer no mouse, tem que configurar. Até agora eu não sei como que faz isso no Mac, tá? Depois disso, pessoal, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa diferente aqui. Vou entrar nessa camada aqui, seguro o Alt e arrasto um pouquinho pra fora só pra dar uma mesclada. Então vou deixar um pouco baixo. Isso aqui é só pra dar uma mesclada na imagem em si. Certo. Aqui eu tenho o TXT, vou colocar um novo texto aqui. TXT. Beleza. Posso apagar a bandeira. Tá, aqui tá. Isso aqui eu não tô usando. Eu vou deixar a bandeira aqui, vai que eu uso, né? Que é o briefing. Briefing. Esse daqui é do texto, né? Texto deixa aqui em cima mesmo. Vai separando as camadas. Modelo. Eu escrevo modelo, que seria a pessoa. Que mais? Backup TXT. Vou colocar dentro do TXT. Vai sempre organizando as camadas, porque se alguém for pegar um arquivo ou você já costuma arrumar para ficar organizadinho. Os efeitos tudo aqui, ó. Effects. Beleza. Aqui tem mais um que é o gráfico e beleza, colocar graphic. Graphic. É graphic que fala, deixar graph. Nem lembro como que escreve agora. Será que tá sendo voz da minha call? Tá. Tô preocupado, pessoal. Já deu 17 minutos, mas tutorialzinho aqui que você vai aprender como que faz certinho, os atalhos e tudo. Aqui os efeitos, deixa junto com o gráfico, porque ele tem que ficar abaixo. E aqui o BG. Separa as camadas certinho. Tem o fundo preto, mas não faz diferença. Posso jogar aqui também, só para dizer que tá aqui. Eu adiciono tudo isso aqui e coloco o thumbnail 6. Beleza, organizadinha as camadas. Certo. O brief não está aparecendo porque está desacionado. Aí, agora selecionando tudo. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou clicar nele, entrar na camada dele e vou adicionar uma exposição. Não, exposição não. Vem aqui, curvas. Abaixa um pouquinho para fazer sombra. Beleza? Deixa aqui, dá o Ctrl I, Ctrl Alt G. Vai clipar em cima. Beleza, fiz isso. Vou fazer de novo nas curvas. E vou fazer o quê? Sempre na camada de cima, tá? Curvas. Eu fiz a sombra, agora eu vou fazer a luz. Dá uma estouradinha. Beleza. Ctrl Alt G, Ctrl I para inverter. Beleza. Vou vir aqui em... cor seletiva. Vou dar um pouquinho da magenta. Tá vendo que já tá mudando a cor de pele dele? Não exagera muito, senão você vai literalmente zoar. Então vai mexendo conforme você deixa um pouquinho mais vivido, sabe? É como se tivesse pegado a vibração, cor vibração e tivesse estourado lá na frente. Dá pra fazer isso também. Eu já vou fazer. Clipa também, porque vai ficar tudo na camada do senhorzinho aqui. Tá. O que dá pra fazer agora? Vou fazer mais um, vou fazer matriz saturação, colorir. Eu tô querendo mudar a cor da camiseta dele, acho que vou deixar esse azul mesmo. Tem que ser uma cor, eu acho que vou deixar o tom do azul ali. Dá uma clipada e testa, Ctrl I. Inverte também a seleção. Aqui pode deixar branco, porque ele vai deixar na imagem só de cima, então pode deixar branco, você não vai fazer a máscara. Porque isso aqui eu só vou mostrar partes que eu quero, tá? Uma máscara é assim, aqui tá mostrando tudo, quando tá preto não tá mostrando nada. Se eu inverter vai mostrar tudo, tá vendo? Inverti de novo.
Só quero mostrar na parte da camiseta. Então, posso vir aqui. Eu posso deixar tudo azul, ó. Eu vou tentar deixar tudo azul, pessoal, só pra tirar, tá vendo? Vai ficar menos assim. Só que eu vou fazer de novo pra vocês verem. Pega a seleção, botão direito, clica na ferramenta de seleção de objeto. Clica nele aqui. Só faz uma seleçãozinha de leve aqui, que ele já vai reconhecer a camiseta. Reconheceu, vai ter alguns defeitos, depois você corrige. Vai vir aqui. Você pinta de uma vez só, que é muito mais prático. Certo, ó. Pintei. Agora você dá Ctrl D para tirar a seleção. Aqui, ó. Ah, não, aqui tá certo porque ficou atrás dele. Tá certo. Então aqui não tem muito errinho. Beleza. Ó, ele faz certinho a seleção. O Photoshop tá evoluindo muito, pessoal. Então a seleção você pode ir corrigindo. Então eu sempre troco com o X aqui do ladinho. O X ele sempre vai trocando pra mim, tá? Não pinta manual com a mão porque aqui dá pra você fazer máscara, é muito mais prático. Você viu que eu fiz rapidão. Se fosse pra pintar manualmente ali é muito chato, tá? Então é uns atalhos que você ganha muito tempo. E tempo é dinheiro, pessoal. Tempo é dinheiro. Quer fazer as coisas com tempo? É dinheiro. Tá, aqui tá selecionando. Daí eu posso mexer aqui, ó. Posso deixar mais escuro, vou deixar mais ou menos assim. Tá, já ficou um pouco diferenciado. Tava aquele, ó. Eu poderia deixar aqui azul, tirar com o Photoshop, mas eu vou deixar que tá legalzinho. Tá parecendo a bandeira do Brasil mesmo, tipo por baixo, sei lá, alguma coisinha assim. Aí se você não gostar da cor, você pode trocar e vai testando conforme você acha que vai combinar, tipo amarelo. Eu vou deixar esse azul que eu curti, que tá lembrando um pouco a bandeira do Brasil. Aqui eu posso até chegar no tom dela. Jogar um pouquinho mais aqui, ó. Por isso que serve a referência. Aqui eu já cheguei um pouco. Tiro o briefing. Beleza. Certo? Agora o que você vai fazer? Como eu já criei as curvas, uma curva, essa curva aqui, é que está escura. Então ela vai ser a curva de sombra. A curva que está, dou Ctrl I para ver se está clareando. Clareando. Vai ser luz. Então deixei S e L para vocês verem. Sombra, beleza. Vou aqui, vejo qual que tá, beleza. Dá uma regulagem aqui. Onde tiver sombra, vocês vão colocar a sombra. A sombra, tá? Então vocês dão opacidade, diminui bem. Deixa tudo mais baixo e vai pintando aqui conforme onde tiver sombra. Pra você dar aquela destacada na foto, tá? Então onde você for vendo que tem uma sombrinha, tipo aqui assim, ó. Vai seguindo. Que depois a gente vai baixar a opacidade, tá, pessoal? Aqui normalmente pega muita sombra, tá? Então você e inverte com o X, tá vendo que tá invertendo com o X? Tô apagando. Então é assim que funciona. Pra quem não sabe como funciona a máscara, pesquisa aí no meu canal que tem eu explicando como funciona a máscara. Tá? Aqui já é um pouco mais avançado. E você vai vendo como que funciona. Porque tutorial, você tem que ver vários tutoriais, não é só esse, tá? Aqui, ó, vou botar um pouco menos. Aqui do lado da... Espera que tá bugando, tô gravando já tá bugando. Tá vendo que pintou, eu clico aqui e volto pro preto. Onde fica, tipo, muito. Mas aqui a sombrinha. Aqui uma sombrinha de leve. Outra aqui, ó, fica muito mais realista, tá vendo, pessoal? Tá tendo profundidade já. Então aqui eu abaixo um pouco a opacidade. Vou pintando conforme vai indo. A orelha aqui, ó, principalmente aqui dentro da orelha, tem uma sombrinha, ó. Você já vai mudando a thumbnail, tá vendo? Ó, sem sombra, tá vendo? Aqui eu posso colocar um pouquinho. Aqui já tá na opacidade de baixo, poderia aumentar um pouco a opacidade pra ver como que fica. Ó, jogar um pouco de baixo que ele já vai pegando essas partes. Aqui em cima um pouquinho, beleza. Joga mais aqui, beleza. Aqui tirar um pouquinho aí. Tá vendo, pessoal? Já deu uma diferença. Só com essas sombras aqui que eu fiz, encaixei aqui. E aqui eu vou botar um pouco de sombra, aqui eu vou tirar um pouquinho. Porque a luz eu tô imaginando que tá vindo de lá. Agora na luz, não tem nada ainda, vou lá e coloco na onde tem luz, ó. Onde tem luz, coloco luz. Onde tem luz, nariz. Beleza, aqui tá pegando luz. E aqui, ó, que ela está vindo de lá. Se ficar muito estourado, tá muito branco, você abaixa e vai testando bem de levinho para ficar tipo natural um pouco, tá? Então conforme aqui você vai tirando, ó. Tirando só a ponta do nariz. Aqui você pode adicionar uma luz que tá vindo do óculos, beleza. Aqui um pouquinho só pra, tá?
Aqui só um pouquinho que tá pegando. E aqui você pode gastar de luz. Ó, sem luz, com luz. Então abaixa um pouquinho. Beleza? Certo. Aqui já fiz tudo. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou clicar aqui nessa bolinha cortada no meio. Vou vir em preto e branco. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vou Ctrl G, Ctrl I e vou fazer os dentes. Só os dentes, sozinho. Mesma coisa, é máscara. Você está usando máscara em tudo. Máscara é vida no Photoshop, tá? Se você não sabe aprender a usar máscara, você vai ter que aprender. Beleza? Pintando aqui. Tem os dentes aqui perdidos. Fazendo máscara. Eu faço tudo no mouse, tá, pessoal? Eu penso em comprar uma mesa digitalizadora. Eu tenho habilidade boa com o mouse, só que é legal ter uma mesa para você fazer os contornos em volta da pessoa. Tudo mais. Beleza, pintar essas partes aqui. Tô bem escondidinha. Beleza. Agora eu vou fazer uma matriz e vou colocar uma corzinha colorir. Vou tentar chegar no marrom, que é chatinho. Vamos ver como vai ficar. Tentar chegar na mesma cor do óculos aqui. Vou inverter só pra ver como que fica. Clipar aí já. Aí, ó. Só pra dar aquela pintada no óculos. E mesma coisa, você vai usar a máscara. Pinta meio torto aqui só pra, né? E esses fiozinhos que é chato. Então, depois eu vou passar por cima alguns aqui. Beleza. Sobe aqui, virou. Tá vendo que tá dando uma diferença já? Subiu. É bem detalhes que muda a thumbnail, tá, pessoal? Ó. Daqui eu posso ir acertando conforme eu quero. Deixar um pouco mais escuro, tá vendo? Ó, assim, com. Vou deixar um pouquinho mais aqui, ó. Um pouquinho mais claro, porque ele tem um. Beleza. Aí, puxei. Já tá dando meia hora de tutorial, pessoal. Detalhe por detalhe, se você acompanhar aí, você vai ficar bom. Então é só você querer assistir inteiro o tutorial, que vale a pena. Beleza, fiz isso. Você escolhe a cor que você quer deixar. Eu coloquei essa corzinha aqui, tá? Agora aqui, os dentes, beleza. Vou jogar em cima uma tessaturação, colorir. Tentar deixar um pouco mais branco o cabelo dele. E vou vir aqui. Deixar bem platinadão. Aí. Vamos ver como que vai ficar aqui. Ó, joga o vermelho pra trás, beleza, ó. Sem com. Tá vendo que dá uma diferença muito grosteira. Aqui tá com luz, por isso que tá bem. Tchau. Vou botar embaixo para pegar um pouco da sombra que eu fiz. E diminui a opacidade, testo mesclagem de cor para ver como que fica. Já ficou um pouco mais cinzentado, posso subir. Vou testando. O divisão esse aqui fica bem branco. Então para não ficar muito, vou aumentando bem pouquinho, só para dar um leve detalhe, tá vendo? Certo. Agora na imagem, aumentar um pouquinho mais só. Aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar na camada de cima. Vou adicionar uma camada de branco. E sempre vou pegando as pontas das beiradas aqui para fazer o cabelo dele. Beleza? Se você tiver mesa digitalizadora, pode fazer na mesa digitalizadora. Vai ficar muito mais perfeito. Fica mais natural, tá?
Eu deixo na opacidade bem baixa, deixo o fluxo alto, posso diminuir um pouco o fluxo também, para ficar um pouco mais embaçadinho. Tá vendo? Dá pra fazer no mouse isso, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Só pra aparecer um pouco dos, dos fiozinhos e ficar muito seco, sabe? Quando o corte fica muito seco, dá pra ver que tipo, o cara só recortou a imagem. Agora quando você dá um pouco de volume aqui, já fica diferenciado, sabe? Aqui mesma coisa, vai pegando a parte da cor principal e vai jogando em cima aqui, ó. Agora aqui, ó. Beleza. Aqui você faz um pouco redondinho. Vai jogando, que aqui é mais enroladinho. Aí, aqui, ó. Beleza, ó. Aí tem esse fiozinho do óculos. Pega um pouco a cor mais próxima aqui, ó. Agora joga o branco por cima. Só pra... Aí, ó. Tá vendo? E aqui eu jogo um pouco de fiozinho também. Pra não ficar muito imagem na imagem. Isso. Agora eu vou jogar um pouquinho de fiozinho aqui. Beleza. Aqui eu posso jogar uns pouco de fio pra ficar sobre o cabelo dele, pra dar um efeito mais legal. Vamos ver como vai ficar. Aí. Beleza? Depois de fazendo isso, pessoal, você já tem seu thumbnail, certo? Eu vou vir na parte de baixo, no BG. Vou adicionar uma camada, vou colocar um pouco de preto aqui, só pra dar uma... Quero ver como que se comporta aqui. Aqui, ó, só pra dar um... Ele tá pegando o azul por causa do... Desse daqui, ó, que eu coloquei aquela hora. Então posso abaixar um pouco esse. De preto. Destacar mais aqui, ó. Aí. Aqui. Tá... Deixa eu ver se eu curti muito. Não. Acho que eu vou botar depois. Vou botar mais no RAW aqui. Vou colocar mais um preto aqui. Vou vir em efeitos. Sobe mais. Fecha um pouquinho mais. Era isso que eu queria. Aí depois você pode botar alguns efeitos que eu vou adicionar e já volto, pessoal. Bom, voltei. O que você pode estar fazendo? Adicionei esse efeito. Adicionei uma luzinha atrás, que é essa luzinha aqui, ó. Certo? Esse aqui, esse brilhinho de visão. Pode botar aqui, ó. Joga em cima do texto. Dentro da camada do texto, pode ser. E coloca um cantinho aqui. Eu posso botar nessa caixinha aqui, ó. Só pra, né? Ou aqui, ó. Queria pegar um pouco da borda. E joga pro outro lado, tá vendo, ó? Segura o Shift. Joga aqui, ó. Só pra dar um detalhe. Aí você faz o quê? Você adiciona uma máscara aqui. Pra não ficar muito poluído o meio aqui, ó. Vou ter que baixar um pouco a máscara aqui. E vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Só nesse detalhezinho do canto. Certo? E outro detalhe que você pode fazer é pegar uma barra. Pegar uma caixinha, faz uma caixinha assim. Pinta ela de branco. Diminui um pouquinho mais. Com o Shift. E você vai converter ela para objeto inteligente. E você vai fazer um desfoque em movimento. Em 0 graus. Estica, 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 estica. Beleza, aí você coloca para baixo do texto. E pode botar ele mais ou menos aqui, ó. Aqui. E tem um pernilongo mexendo no saco aqui, pessoal. Esse pernilongo é muito chato. Alinha bem, beleza. Vou jogar lá embaixo do BG. Porque... Ou aqui, ó, do gráfico. Ela tem que ficar aparecendo. Cadê, cadê, cadê? Pega até o final. Só pra dar uma luzinha aqui, ó.
Beleza. Coloquei aqui. Agora, atrás do modelo, eu vou adicionar a luz. Clico verde, pontos de luz. Pode estourar um pouco esse verde mais claro, senão ele não vai aparecer na thumbnail. Estourei, Ctrl T, aumento, Alt e segura aqui, vou jogando esses pontos de luz aqui. Até a hora que você vê que tá pegando, joga esse de baixo, selecionando tudo, divisão, selecionando adicionar, Ctrl T. Calma, vou testando aqui qual que vai encaixar melhor, esse verde. Agora em cima do modelo eu coloco um verde, ponto de luz aqui que eu vou colocar quebrando, ó. Ou divisão, seleção, adicionar. Que ele vai quebrando a luz. E aqui eu aumento, coloco mais forte, aumento, tá na opacidade baixa, e quebra essa luz aqui, ó, bem baixinha. Esses pontos de luz invasivo, tira um pouquinho aqui, beleza. Agora você vai regulando conforme você vai querendo. E agora, para dar aquela ajeitada brusca, vai no modelo original, que tem objeto inteligente, você vai na diferença da imagem, aumenta um pouco a textura, e vai aumentando um pouco o detalhe, diminui um pouquinho a redução, contraste, preto baixo, um pouco a disposição, coisa leve, tá? Vai vendo que vai dar aquela diferença. Beleza? Agora, filtro. Vou colocar um pouco de preto, o branco vou aumentar um pouco. Vai testando para ver se não vai dar conflito com a imagem. Certo? E esse fiozinho aqui, parece que tem um fio aqui. Deixa eu baixar para 60 aqui de novo. Só para dar... Acho que não tem necessidade de deixar mais baixinho aqui. Ó. Aí. Beleza? Agora o que você vai fazer? Tá aqui a thumbnail, lá em cima, Alt Ctrl. Em cima de alguma camada, Alt Ctrl Shift E. Se não for em cima dessa que não está aparecendo, tem que ser em cima de alguma camada. Converter para projeto inteligente. Vai em filtro. Vai fazer a mesma coisa, mas bem mais leve porque você já fez. Vem aqui em cor, aumenta um pouco a vibração. Efeitos, textura, claridade, nitidez, efeitos, joga um pouquinho de vinheta e granulado. Você vê que está pegando muita nitidez abaixo. Beleza? Aqui. Pode mexer um pouco na curva. Mas coisa leve para não pegar muita vibração também. Ele pegou um pouco da vibração dela. Pegou um pouco no rosto dele, vibração. Então você vai abaixando. Abaixando aqui um pouco. Beleza. Pouca coisa. Joga um pouco de nitidez. Agora eu jogo um pouquinho de claridade. Ver se não vai ficar muito. Olha a diferença que já dá. Tá. Vai em pesquisa de cores. Vou colocar o de baixo. Pra dar aquela magentada. Diminuir um pouco a luz. Beleza, ficou assim também aí. Vou mostrar pra vocês. Em tela cheia. Certo, pessoal? Deixa o like e até o próximo vídeo. Para salvar, Alt Ctrl Shift S. Salva no lugar. Tem que salvar menos que 2 MB, senão não entra. Então, diminui aqui, JPEG, copia as configurações. E é isso. Até o próximo vídeo, pessoal.